heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرس للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Conrado, sou gerente de produto da Escolap. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos. Tá? A gente está chegando no nosso último módulo, total de 4, do curso que a gente realizou para vocês. Tá? A gente, no primeiro módulo, falou sobre a importância e a rastreabilidade dos KPIs. Na sequência, a gente falou dos benefícios, as diferenças e os benefícios entre a estratégia rígida de desinfecção frente a flexível, ou seja, aqueles hospitais que utilizam um tecido, né, o SS, ou então a estratégia rígida, que é o COVID. No nosso terceiro encontro, a gente falou do cuidado e mantimentos. Hoje, a gente chegou ao final do curso falando de controle da qualidade. Tá? Lembrando que a gente sempre dá alguns recados no início e no final, então hoje não vou me estender muito. Acho que durante o curso a gente já falou bastante da ideia, bastante do conceito e de como aproveitar melhor, e eu acho que continua a mesma instrução. Então, aproveitem bem a aula, podem fazer perguntas, que ao final da aula a doutora Giane vai respondê-las para vocês. Lembrando que aqueles que fizeram os 4 módulos, a gente vai emitir um certificado da Academia Escolap como conclusão de curso. Tá? Então é isso, boa noite, boa aula, não esqueçam de fazer as perguntas e participarem. Um abraço, pessoal. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradeço também a presença dos participantes. Hoje o nosso último módulo é a apresentação do módulo 4 e o assunto que será abordado hoje será o controle da qualidade. Tá?
Para aqueles que não me conhecem, né, o meu nome é Jeane Aparecida Gonzalez Bronzatti, sou enfermeira, mestre e doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Atuo como pesquisadora, docente dos cursos de pós-graduação em bloco cirúrgico, sou professora e assessora e consultora em saúde nas áreas de centro cirúrgico e centro de materiais e esterilização, com experiência no ensino e produção de conhecimento em temas relacionados à segurança no processamento de produtos para a saúde e na assistência do paciente cirúrgico. Aí vocês encontram o meu e-mail e o número, o acesso ao meu currículo na plataforma Lattes. Para a gente iniciar, como já é de praxe e foi realizado nos outros módulos, nós temos aqui a primeira pergunta para vocês. Qual a região do país em que você trabalha? Né? Então, acessem para que vocês possam responder, se você é da região norte ou nordeste, da região centro-oeste, sudeste, da região sul ou de outro país, né? Aproveitando, quero mandar um abraço para todos, né, que estão aqui participando. É uma grande honra, né, e uma grande oportunidade para mim estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência, o meu conhecimento com a de vocês. Continuem votando, não se esqueçam, é de extrema importância para a gente ter mapeado e verificar quais regiões do país que esse curso atingiu, né? Então, para nós é muito importante essa resposta, tá? Dentro de 10 segundos será encerrada a votação e a gente aguarda que vocês, todos que estejam participantes, tenham votado. A votação encerrou, muito obrigado pela participação de vocês, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo que será abordado. Então, eu vou fazer uma breve introdução, onde eu vou falar um pouquinho dos precursores da qualidade, do surgimento dos processos de qualidade. Vamos falar da qualidade em saúde, quando que este processo chegou aqui no Brasil. Vamos falar sobre a gestão de estrutura, processos, resultados e de indicadores. Vamos falar um pouquinho sobre o processo de gestão da qualidade, o gerenciamento de risco inserido dentro do processo de gestão de qualidade, ferramentas da qualidade e os benefícios que a gestão da qualidade traz. Quando nós falamos sobre controle de qualidade, é importante a gente ter em mente que nós estamos dizendo que eu tenho uma relação bem definida num processo de causa e efeito, né? Ou seja, eu sei exatamente quais são as entradas que eu vou ter, como que eu tenho o controle sobre o meu processo de produção e, portanto, o resultado obtido já é esperado, né? Então, dentro do processo, entrada, transformação, a saída, tudo é muito planejado e eu tenho o controle de tudo. Quando eu falo de controle de qualidade em processamento de produtos para a saúde, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu sei que eu vou receber um material sujo, um material contaminado, ele precisa passar por um processo de transformação, que é a limpeza, a inspeção, a avaliação quanto à integridade, quanto à funcionalidade, quanto à quantidade de instrumentais que precisa ter em cada kit, eu falo da embalagem, eu falo da esterilização, do armazenamento, da rastreabilidade, e o que eu espero deste processo é que o material saia limpo, esterilizado, que durante a sua utilização eu não tenha nenhuma surpresa.
ou seja, que os materiais estejam na quantidade certa, que eles estejam realmente livres de qualquer tipo de sujidade, qualquer matéria orgânica e, portanto, eles estejam também livres de micro-organismos. Quando eu falo sobre este processo, parece que tudo flui de uma forma uniforme, correta, né? E que eu não vou ter nenhuma variabilidade no processo. Mas a nossa experiência diz o seguinte, que não é assim que acontece nos centros de materiais e esterilização, que nós temos uma série de fatores intervenientes que vai alterar o meu resultado final. Ou seja, por mais que eu tenha planejado e que eu conheça o que eu vou receber, a forma como esse produto tem que se transformar, a saída desse produto, às vezes, ela não ocorre da forma como eu gostaria. E aí eu devo fazer a seguinte pergunta: enquanto gestora, sou eu que estou no controle desse processo ou é o processo que está me controlando? Né? A gente observa muito na prática do Centro de Materiais e Esterilização, né, que o que acontece é que o processo acaba nos controlando. Né? A gente acaba sendo atropelado pela dinâmica dos setores assistenciais, das áreas assistenciais, e no final nós ficamos correndo atrás de produzir um produto que tenha uma determinada qualidade. E quando ela não se encontra é porque nós temos aquela qualidade que nós esperávamos não ocorre, é porque nós tivemos muita variabilidade no processo, das quais nós não conseguimos controlar. Falando de qualidade, nós não podemos deixar de falar da precursora da enfermagem, a Florence Nightingale, e suas palavras e suas frases, né, relacionadas ao cuidado com o doente, né, a não prejudicar o doente, ao respeito pela vida desses pacientes. Né? Então, Florence, ela foi praticamente o primeiro modelo, implantou o primeiro modelo de qualidade em saúde. Quando ela chega, ela vai para a Guerra da Crimeia para trabalhar na assistência dos soldados feridos no hospital. E ela chega lá, ela encontra uma estrutura física extremamente deteriorada, sem processos, ela tinha a parte de suprimentos de água contaminado, ela tinha um alto índice de mortalidade por infecção, desnutrição, desidratação, então ela tinha uma condição muito ruim para trabalhar. A primeira coisa que Florence tem nas mãos e que ela se agarra é o que? É o número que era o índice de mortalidade naquele momento. Né? A partir, quando ela verifica que é um índice altíssimo de mortalidade, ela propõe, então, que para a redução desse número de mortes que ocorria ali, ela deveria, então, melhorar a estrutura, mudar os processos, para que ela conseguisse, então, reduzir o índice de mortalidade. Com isso, o que ela faz? Ela define rígidos padrões de higiene, de padrões sanitários, e ela estabelece os cuidados de enfermagem. Pelo simples fato dela melhorar as condições, ela melhorar a estrutura e ela melhorar os processos, ela consegue reduzir o índice de mortalidade de quase 42% para 2,2%. Historicamente, quando nós falamos de produção, quando nós falamos de qualidade de produção, né, no início os trabalhos eram artesanais, e o artesão, por ele ser um trabalho individual, ele tinha o conhecimento do processo e, portanto, ele tinha o controle deste processo, estava unicamente nas mãos dele. Né? O que acontece, então, né, no sistema de produção é que, para você deixar de produzir peças individuais, com um período de produção bastante estendido, você ter um processo de produção mais eficiente, você começa a ter a produção em massa.
Com a chegada da produção em massa, o que acontece é que existe aí a necessidade de inserir uma atividade para controlar a qualidade dos produtos, e essa atividade era a inspeção final do produto, né? Então, eu tinha uma cadeia de produção e quando eu terminava de produzir o produto, eu avaliava para verificar qual era a qualidade que esse produto tinha, que ele tinha no acabamento, certo? E a preocupação com a qualidade dentro das organizações, ela existe desde o início do século XX, né? Então, por meio dos sistemas de qualidade é que as empresas aprenderam a planejar, a definir seus processos, a controlar e a melhorar continuamente os seus processos. Só que esse processo de qualidade, ele tem sofrido grandes evoluções ao longo dos últimos tempos, respondendo o quê? As mudanças políticas, econômicas e sociais do mundo, né? Então, a sociedade no mundo todo, ela mudou, né? As políticas, a economia vem mudando, e isso faz com que os processos de qualidade também mudem. Bom, quando a gente fala desse sistema de produção mais eficiente, da produção em massa, da inspeção para o controle da qualidade, eu trouxe um exemplo muito simples aqui da fabricação de seringas, né? Então, eu partia do princípio que eu tinha matéria-prima, né? Eu fabricava o êmbolo e o corpo da seringa, que unindo os dois, eu tinha a seringa completa para que eu fizesse a medicação. Então, a inspeção era feita no momento em que eu tinha a seringa completa, corpo e êmbolo. Tem algum defeito? O que acontecia com esse produto? Esse produto era reprovado e ele era destinado, ele era descartado, né? Então, ele não era reaproveitado. E o que isso gerava? Isso gerava uma perda de tempo muito grande e, consequentemente, uma perda financeira muito alta no processo de produção, tá? Não competia à inspeção a resolução do problema, né? E não ocorria ali a resolução do problema, simplesmente produto com defeito, produto descartado e ponto final. Então, o conceito da qualidade, ele era centrado no produto acabado. Bem, o que acontece já no pós-guerra, né? Então, após a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, já na década de 30, né, surge, então, Joseph Juran, aonde Juran, ele foi responsável pelo desenvolvimento do controle estatístico da qualidade. Inicia-se o controle produtivo, ou seja, por meio de estatísticas, você consegue verificar se você tem muita perda ou não, muito desvio de produção ou não. Sempre recorre-se às técnicas estatísticas para análise amostral, né, dos produtos e não mais inspeção 1 a 1. A partir da inspeção amostral, identifica-se eventuais desvios de qualidade, né? É possível apontar já quais são as causas e aí implementar os processos de melhoria. E com isso surgem, então, os primeiros processos de controle de qualidade. A partir da década de 50, né? Então, surge uma nova filosofia de gestão com base no desenvolvimento e na aplicação de conceitos, métodos, técnicas adequadas e uma nova realidade e um novo conceito de qualidade. E esse conceito de qualidade incorpora não só as especificações dos produtos, mas também quais eram as necessidades de mercado e quais eram as necessidades dos clientes. E Juran, então, ele cria um modelo de custos da qualidade, onde ele cria 4 categorias de custos, né? Então, quais são os custos das falhas internas, custos de falhas externas, custo de avaliação e o custo de prevenção, tá? E ele
refere que através de uma ferramenta, que as ferramentas de gestão, elas permitem justificar os investimentos em programas de melhoria e controle da qualidade. E Juran, então, desenvolve, né, a famosa trilogia de Juran, que trabalha com planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Em seguida surge, então, o Crosby, né, como um dos precursores também do processo de qualidade, no qual defende que a qualidade ela não tem custo, que ela é gratuita, e ele fala que a solução que ele propõe, ela baseia-se nas seguintes regras. A qualidade significa conformidade com os requisitos pré-estabelecidos, a prevenção de erros está sempre em primeiro lugar, ou seja, fazer certo da primeira vez, não vale a pena você fazer errado para tentar corrigir depois, isso acaba gerando um custo mais elevado. O princípio de desempenho aceitável é produzir sem defeitos, 0 defeitos, e a única medida de qualidade é o preço da não conformidade. Né? Quando a gente olha essas soluções propostas por Crosby, ela se encaixa perfeitamente dentro do processamento de produtos para a saúde, e nós não deveríamos aí ser pegas de surpresa com o resultado da nossa produção, tendo materiais quebrados, tesouras que não cortam, sujidade no material, e tudo isso sendo coroado com um aumento no risco de infecção. Depois nós temos aí Deming, né? Então, Edwards Deming, ele cria os 14 princípios da qualidade, onde ele diz que é preciso estabelecer objetivos estáveis que visam a melhoria dos produtos e serviços, é preciso adaptar-se à filosofia de gestão da qualidade, não depender exclusivamente da inspeção para aceitar a qualidade, né? Você precisa aceitar a qualidade independente de inspeção, não utilizar apenas o preço para conduzir o negócio, melhorar constantemente os processos, instituir a formação no posto de trabalho, né? Você treinar o funcionário no próprio posto de trabalho, ter a liderança de topo envolvida com o processo da qualidade, então a qualidade ela não ser somente no primeiro e segundo escalão ou nível, mas que o topo da pirâmide hierárquica de uma instituição esteja envolvido com os processos da qualidade. Eliminar o medo de errar, eliminar as barreiras funcionais entre as áreas, eliminar os slogans e cartazes direcionados aos trabalhadores dos níveis operacionais, que a gente observa muito isso nas empresas, na área operacional é cheio de cartazes de qualidade, né, e de orientações, e quando você chega no topo da pirâmide hierárquica de uma instituição, você praticamente não vê os processos de qualidade, eliminar indicadores monetários para os trabalhadores e numéricos para a gestão precisa ter indicadores monetários também, e para a operação ser mais indicadores numéricos, eliminar as barreiras que dificultam o orgulho pelo trabalho realizado, né? Sempre elogiar o trabalho bem feito, instituir sistema de formação e automelhoria para todos e envolver todos os profissionais na proposta de atingir os objetivos, né? Então, todos os profissionais precisam estar envolvidos. E aí, Deming, ele propõe, né, uma cadeia de reação, que ela significa o quê? Tá? Segundo Silva, em 2009, a cadeia de reação proposta por Deming, ela sustenta os padrões de qualidade de uma organização, e a organização deve representar uma preocupação muito mais com a qualidade do que sua capacidade produtiva, né? Uma vez que sempre que você inicia o processo de qualidade no início da produção,
você já tem um resultado muito melhor, e aí você tem uma diminuição de custos, você tem melhoria na produtividade, você tem um aumento da fatia de mercado com melhor qualidade e preços mais baixos, né? A instituição ela vai permanecer no mercado com mais tempo e ter estabilidade, e, consequentemente, ela terá maiores oportunidades, né, de emprego, aumentar a sua capacidade empregatícia. Nós tivemos também o Ishikawa, né, o Koharu Ishikawa, que ele refere que é possível satisfazer os stakeholders da empresa adaptando o conceito de gestão pela qualidade total. Ele defende essa ideia, mas ele diz o seguinte, que o esforço isolado de pequenos grupos dentro de uma organização não é suficiente, você precisa ter uma concentração em todas as ações de gestão, e ele desenvolve o diagrama de causa e efeito, que é bastante utilizado no nosso dia a dia, nos processos de qualidade. Bom, o modelo de gestão de qualidade, ele inicia no Japão, após a Segunda Guerra, né, o Japão praticamente destruído, ele compra essa ideia dos modelos de gestão de qualidade, né, e esses precursores da qualidade inicia esse processo, e o Japão, ele não só se reconstrói, mas ele demonstra para todo o mundo um sucesso total nesse modelo de qualidade, e esses precursores preconizam o quê? Que você precisa ter uma gestão de topo, você tem que ter uma forte liderança no topo da pirâmide, aonde essa liderança tenha como apelo o envolvimento de todos os profissionais, e essa gestão e envolvimento tem que ser extensiva, né? A gestão intermediária ou de segundo nível, e também a gestão de base ou de primeiro nível. O fato é que o sucesso da gestão da qualidade, ele sai depois do Japão, ele sai do Oriente e ele tem uma extensão para toda a Europa e principalmente para a América do Norte, tá? Quando que chega este processo de gestão de qualidade no Brasil? Chega na década de 70, pelos professores Falcone Campos e José Martins de Godoy, ele inicia-se na área industrial, e depois ele é estendido para o setor de serviços e, em seguida, para o setor da saúde, né? Então, neste momento, a qualidade ela deixa de ser um diferencial entre as organizações e ela passa a ser ela se torna imperativa dentro das instituições, ou seja, é um pré-requisito básico para a sobrevivência e competitividade das organizações no mundo moderno, né? Então, hoje, todo mundo, todas as organizações precisam estar envolvidas com a qualidade. E aí tem essa dissertação desta autora, da Janice Correia da Costa, que é da Universidade Europeia de Laureate, e ela vem trazendo o seguinte, que a gestão de qualidade, ela vem questionando se é uma decisão ou se é um constrangimento estratégico, porque no início desse processo, pelas instituições de saúde, quando a instituição ela está iniciando no processo de qualidade, acaba sendo um constrangimento para todos os profissionais, porque nós acabamos entendendo a necessidade da qualidade e compreendendo que nós não trabalhávamos com este processo da qualidade e nos deixando, enquanto profissionais, até um pouco constrangido de não ter iniciado este processo antes. Mas que é uma decisão necessária e não deve continuar funcionando como um processo de constrangimento, mas como um processo construtivo e evolutivo dentro das instituições de saúde. Então, a qualidade em saúde, de acordo com a OMS e Dona Bidjan, ela é definida como um conjunto de atributos que inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um mínimo de risco ao usuário, um alto grau de satisfação por parte dos clientes, considerando-se essencialmente os valores sociais existentes. Ou seja,
a qualidade que nós, enquanto população brasileira, esperamos pode ser diferente da qualidade que os japoneses, que os orientais, que os europeus exigem por questões de valores sociais diferentes entre a sociedade. Quando nós falamos de qualidade em saúde, e aí eu volto no exemplo simples da produção de seringas, né? Quando eu falo de você fabricar uma seringa, eu falo que eu tenho a matéria-prima, né? Eu vou confeccionar o êmbolo e o corpo da seringa e depois eu vou casar os dois e eu tenho uma seringa, um produto que eu vou utilizar na administração do medicamento. Se este produto der um defeito, eu jogo o produto, eu descarto esse produto. Quando eu comparo a qualidade no processo produtivo de uma seringa e eu falo da qualidade em serviços de saúde, são algo bastante distinto. Quando eu tenho uma seringa com um defeito, eu descarto ela. Quando eu ofereço um serviço sem qualidade e eu tenho um problema, dificilmente eu consigo voltar atrás. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se eu administro uma medicação errada, eu estou fazendo a prestação de um serviço. Quando eu detectei que eu errei, que eu cometi esse erro, eu administrei uma medicação errada, eu não tenho como voltar mais atrás. Tem algumas possibilidades de correção, mas nem sempre eu consigo corrigir este erro que eu tive. Da mesma forma como quando eu envio uma tesoura sem corte para uma cirurgia. Tá? A tesoura já foi enviada, tá? Eu não verifiquei o corte da tesoura antes de mandar. A tesoura sem corte, ela vai promover um dano ao tecido que está sendo cortado, que está sendo incisionado, né? Então, assim, o meu erro já foi cometido. Eu tenho como voltar atrás? Às vezes não, às vezes eu não consigo mais corrigir esse erro, né? Um outro exemplo que eu trago aqui é o esquecimento de itens em cavidade, né? Então, eu trouxe o caso aqui de uma paciente canadense que fez uma ressecção de tumor de ovário, uma cirurgia convencional aberta, ela evoluiu no pós-operatório com dores, né, no corpo, dores reflexas no braço, e foi investigando até verificar que ela tinha uma espátula maleável retida dentro da cavidade. Então, assim, os danos que essa paciente vai sofrer, né, após esse procedimento são muito grandes, fora as consequências que foram as dores e o risco de desenvolver uma infecção e tudo mais. Da mesma forma, quando eu esterilizo um material de implante, esse material tem biofilme e esse material é implantado e eu vou ter uma soltura séptica posteriormente, uma infecção ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a qualidade na área de serviços de saúde, ela se torna primordial e fundamental, e ela está intimamente ligada às ciências da saúde, né? Porque toda a formação do profissional de saúde, ela é orientada no sentido de melhoria, restauração da saúde dos pacientes, né? Da sua condição de vida. Então, nós já somos formados para que a gente não cause o dano ao outro. Então, quando nós falamos de falta de qualidade em saúde, nós temos que pensar o quanto nós afetamos, a falta de qualidade, ela afeta psicologicamente o profissional da saúde. Eu tive, na minha vida profissional, eu tive um profissional que ele circulou a sala de uma colega que trabalhava junto com a gente, e no final da laparotomia dessa paciente, que era nossa colega, ficou retida uma compressa na cavidade. Essa paciente, que era nossa amiga, ela teve consequências bastante sérias relacionadas ao esquecimento desse item na cavidade operatória, e tão grave quanto as consequências da paciente foram as consequências psicológicas desse profissional que circulou essa sala, né? Então,
período bastante longo, esse profissional ele se culpava por isso, e esse é um sentimento muito ruim que os profissionais da saúde têm quando eles cometem um erro na assistência prestada ao paciente. Bom, quando nós falamos de melhoria contínua, por que nos processos de qualidade nós temos que melhorar continuamente? Nós temos que melhorar porque as necessidades dos clientes mudam ao longo do tempo devido ao processo evolutivo, ou seja, os pacientes eles são cada vez mais educados, mais informados, a economia muda, a tecnologia muda e a cultura muda. E até mesmo, né, a formação dos profissionais muda. Né? Quando você permanece muito tempo trabalhando numa instituição, você começa a verificar que o quadro clínico vai mudando continuamente, vão surgindo profissionais mais atualizados, profissionais que acabaram de sair da academia com informações muito mais recentes. Então, o processo de melhoria é porque quando eu proponho um processo de qualidade, logo ele se torna obsoleto, logo ele se torna desatualizado e por isso eu preciso atualizar, eu preciso verificar o que é preciso mudar continuamente. Não é porque eu entrei num processo de qualidade agora que eu estabeleci esse processo e eu não tenho que fazer nenhuma mudança no decorrer do desenvolvimento das atividades. Então, isso é uma questão bastante importante e que nós cada vez mais temos que nos conscientizar que a gestão da qualidade ela é um processo contínuo e não focado somente no momento da certificação da instituição que eu trabalho. Né? O que a gente observa é que por uma questão da dinâmica de trabalho, da redução de mão de obra, né? Você tem um setor de qualidade nos hospitais que cuida da qualidade da instituição como um todo. E os outros profissionais? Os outros profissionais eles têm que tocar a operação juntamente com o processo de qualidade. E o que acontece aí é que a melhoria acaba não sendo contínua. Eu tenho picos de melhoria, vai vir a Joint Commission, vai vir a canadense, vai chegar a ONA, o que acontece? Eu dou um salto e tenho uma melhoria de qualidade. Passou aquele processo, né? A qualidade estabelecida e padronizada, ela começa a se tornar obsoleta e ela só volta a ter um pico de melhoria quando eu tiver uma nova visita. Então, aqui no Brasil, nós ainda temos que melhorar este processo que nós utilizamos hoje, né? Bom, quando nós falamos de qualidade em assistência em saúde, a qualidade da assistência em saúde ela envolve 3 dimensões, segundo Dona Bidian. Envolve estrutura, envolve processo e envolve resultados. Quando eu falo de estrutura, eu tenho área física, eu tenho recursos humanos, eu tenho materiais disponíveis, eu tenho recursos financeiros, eu tenho um modelo organizacional para que eu possa estabelecer o meu processo e esse processo ser cumprido adequadamente para que eu tenha um resultado de acordo com os objetivos e as metas estabelecidas. Tá? Este é um outro problema que nós temos aqui no Brasil quando nós falamos de qualidade dentro das instituições hospitalares. Né? Eu tenho que trabalhar com um processo de qualidade, eu tenho que estabelecer processos e nem sempre eu tenho a estrutura adequada. Quantas vezes nós estabelecemos processos de limpeza de canulado? E isso é legislação, tá? Não é nem só POP. Todo canulado que tenha o diâmetro abaixo de 5 milímetros, ele precisa sofrer o processo de escovação com uma escova que tenha o diâmetro do lúmen a ser limpo até 1 milímetro a mais, com um comprimento que ultrapasse o comprimento do produto que vai ser escovado. Eu tenho esse tipo de escova para seguir esse POP? Não, eu não tenho. Então, como que eu consigo ter um resultado, um material canulado limpo? Tá? Quando nós falamos também de qualidade assistencial e falamos dessas 3 dimensões, nós temos essas 3 dimensões contempladas na RDC 63,
de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde, aonde no artigo 5 ele fala que o serviço de saúde deve desenvolver ações no sentido de estabelecer uma política de qualidade envolvendo estrutura, processo e resultado na sua gestão de serviços. E no parágrafo único ele fala que o serviço de saúde deve utilizar a garantia de qualidade como ferramenta de gerenciamento. A RDC 15, ela foi toda redigida e trabalhada também em estrutura, processo e resultado, né? Embora muitas vezes criticada, nós não tínhamos esse direcionamento antes para centro de materiais e esterilização, tá? Então, a RDC 15, ela vem determinando qual a estrutura mínima que eu preciso ter, né? Quais os processos que eu preciso desenvolver e ter os indicadores para medir os meus resultados, né? Então, quando nós falamos de processos de qualidade, de gestão da qualidade no CMS, quais são os requisitos que eu preciso seguir? Bom, eu preciso seguir requisitos legais e normativos, né? As diretrizes e recomendações de especialistas. As diretrizes e recomendações de especialistas, de sociedades de especialistas, são boas práticas. Só que requisitos legais, tá? Se eu não seguir, eu estou fazendo uma infração sanitária aí. Então, eu tenho que seguir, no mínimo, os requisitos legais para que eu não incorra numa infração sanitária. O restante são boas práticas. É importante? É de fundamental importância. Por quê? Porque ele me dá a possibilidade de oferecer além dos requisitos mínimos que a legislação determina. Então, as leis e diretrizes, elas estabelecem os níveis mínimos de qualidade e segurança que as instituições de saúde têm, né? E quando elas não são seguidas, os resultados podem variar, né? E geralmente geram consequências graves para o paciente. Então, nós temos aí todas as resoluções da Anvisa, né? As portarias do Ministério da Saúde, o Código Sanitário do país, o Código Sanitário do Estado, o Código Sanitário do município. Nós temos as legislações relacionadas à segurança do paciente, que são 3 publicadas em 2013, falando sobre gestão de risco, falando sobre quais são as metas que nós temos que atingir com relação à segurança do paciente e quais são os protocolos que nós precisamos ter. A resolução 63, ela traz também no artigo 6, onde ela fala das boas práticas de funcionamento, né, que são os componentes da garantia de qualidade que asseguram os serviços que são ofertados com padrões de qualidades adequados, né? E aí ela vem trazendo o quê, né, nos seus parágrafos? Que as boas práticas, elas são orientadas, primeiramente, né, para a redução de riscos inerentes à prestação dos serviços de saúde. E no segundo parágrafo, que os conceitos de garantia de qualidade, e as boas práticas, eles são interrelacionados, né? Eles estão descritos nessa resolução e eles vêm enfatizar a necessidade da relação da garantia da qualidade e de boas práticas no funcionamento dos serviços de saúde. Quando nós falamos de boas práticas e das recomendações dos especialistas, nós temos uma bibliografia extremamente extensa, tanto internacional como nacional, que nós podemos adquirir, que nós podemos seguir, que nós podemos acompanhar, para que nós possamos oferecer qualidade no processamento de produtos para a saúde. Então, assim, fontes de informação, nós temos as mais diversas, né? Geralmente, todas elas seguem os mesmos padrões, você não vê divergência entre elas, né? Existe uma uniformidade. E no artigo 7 da RDC 63, ele vem trazendo também que as boas práticas determinam que o serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade, atendendo aos requisitos das legislações e regulamentos vigentes, e ele diz que no item 2, que o serviço de saúde deve fornecer
todos os recursos necessários, incluindo quadro de pessoal qualificado, devidamente treinado e identificado, ambientes identificados, equipamentos, materiais e suporte logístico, procedimentos e instruções aprovados e vigentes, que são os procedimentos operacionais padrão que a gente denomina de POP. E que as reclamações para o serviço de saúde, que toda a reclamação ela deve ser examinada, ela deve ser registrada, ela deve ser considerada como sendo um desvio de qualidade, e no processo de investigação nós devemos utilizar todo este processo para a melhoria da qualidade, né? Então, é super importante que a gente faça esse acompanhamento e que nós não utilizemos, né, as reclamações como uma crítica, como uma implicância, mas como uma oportunidade de crescimento. E dentro desse processo, a legislação vem trazendo também, quando ela fala de documentação, ela refere que nós temos que ter documentos a nível estratégico, nível tático, nível operacional, e que nós temos que ter evidências de que esse processo de qualidade está implementado, está estabelecido. Então, a nível estratégico, nós temos, né, os manuais da qualidade, né, que ele vem trazendo todas as diretrizes do que o serviço precisa seguir, né? Nós temos a nível tático os procedimentos da qualidade, a nível operacional nós temos as instruções de trabalho, os modelos de documentos, aonde normalmente a gente vem falando aí em todas as aulas que os POPs, eles não são elaborados para eles ficarem na gaveta, mas eles precisam ser utilizados no treinamento dos profissionais, né? E os profissionais precisam seguir esse passo a passo, senão nós não conseguimos garantir a qualidade, e que todos os passos a serem seguidos precisam ser registrados, que é uma forma de você evidenciar que você está seguindo os procedimentos estabelecidos. Quando nós falamos, né, que a qualidade tem 3 dimensões e que nós precisamos ter estrutura, e nós falamos da área física do centro de materiais, quando nós tratamos de área física, nós não tratamos só de área de limpeza ou expurgo, área de preparo, área de esterilização e área de armazenamento, mas qual a dimensão que essas áreas precisam ter, né? Hoje nós temos hospitais sendo concebidos para ter um movimento imenso com uma área de processamento muito pequena, né? E depois o enfermeiro ou o gestor que é direcionado para essa área, ele simplesmente tem que se virar para comportar os equipamentos, para comportar o mobiliário, a quantidade de profissionais ali dentro. Além disso, nós temos centros de materiais sendo concebidos com vestiários subdimensionados para a quantidade de profissionais que trabalham ali, sem área administrativa para que o gestor faça a gestão dos processos de qualidade, né? Sem sala para conforto e descanso do profissional. É claro que o profissional está ali para trabalhar, mas é uma determinação legal que tenha uma área para ele se alimentar, para ele descansar durante a jornada de trabalho. Muitas vezes não tem área de recepção específica para OPME, área para conferência, área para recebimento e devolução desse material, área para desinfecção química, e os processos são estabelecidos dentro daquilo que você tem disponível ali. Então, como eu disse anteriormente, eu preciso ter estrutura para que eu possa determinar os processos serem realizados adequadamente para que eu obtenha um resultado de qualidade. Da mesma forma, quando eu falo de estrutura, eu falo de equipamentos. Equipamentos dimensionados e em quantidade adequada para que eu possa atender toda a demanda do processamento de produtos para a saúde, né? Então, eu tenho que ter secadora, eu tenho que ter lavadora ultrassônica, eu tenho que ter termo, eu tenho que ter mesa, né, para preparo de materiais, eu tenho que ter área física para que os profissionais possam trabalhar e se movimentar adequadamente, e eu tenho que ter equipamentos de esterilização
qualificados de acordo com a determinação da RDC 15. E eu preciso ter os artefatos e os acessórios necessários para que eu possa realmente cumprir com os processos de limpeza, de inspeção, de preparo, de rastreabilidade, de esterilização e de armazenamento, né? E quando nós falamos de todos esses artefatos e acessórios, é importante a gente pensar no sistema de rastreabilidade informatizado hoje, como incluindo ele na estrutura que a central de materiais precisa ter. Porque até hoje a gente veio trabalhando com rastreabilidade manual, né? Só que o erro humano ele é muito mais frequente que o erro das máquinas, que a falha das máquinas, né? Então, o ser humano errar, o erro do profissional pode acontecer por diversos motivos, e é uma grande variabilidade, né? Tem vários fatores intervenientes que levam o profissional a cometer um erro, a cometer um engano, né? E esses fatores intervenientes, a tecnologia não sofre, né? Então, a possibilidade de eu ter um erro na rastreabilidade do material quando ela é informatizada é muito menor do que o erro da rastreabilidade realizada manualmente. E ainda falando de estrutura, nós temos a questão dos recursos humanos. Então, a equipe de enfermagem são profissionais certificados, são profissionais treinados, né, conforme a RDC número 15 determina no seu artigo 29, né, onde ele vem falando que minimamente os profissionais do Centro de Materiais de Esterilização precisam ser treinados anualmente, né, em relação àqueles itens que ela determina. Né? Uma outra coisa que é importante em relação aos recursos humanos, eu tenho recursos humanos na quantidade adequada, conforme determina a resolução do COFEM, né? Ou seja, normalmente quando a gente passa visita em centros de materiais de esterilização, você observa um profissional único para trabalhar na área de limpeza. Ali ele tem que fazer a limpeza manual, automatizada, ele tem que receber, ele tem que conferir, ele tem uma série de atividades para fazer em relação à limpeza, e depois nós queremos ter um indicador na área de inspeção, que é sobre o recall de materiais, né? E aí, quando esse recall de materiais com sujidade é muito alta, a gente precisa saber que nós estamos com um problema de estrutura, nós não temos recursos humanos adequados. E não que o problema é o profissional, que ele não faz o processo adequadamente. Se ele é único para fazer todo o processo de limpeza, é importante a gente avaliar direitinho isso daí. E outra coisa que é importante é a aptidão do profissional que nós temos que avaliar, porque não é todo profissional da área da saúde que tem aptidão para lidar com materiais. Normalmente, a nossa escola de formação é para lidar com assistência direta. Muitas vezes, quando nós vamos para assistência indireta em processamento de produtos para a saúde, o profissional ele se frustra. E aí ele não desempenha, o desempenho dele não é satisfatório dentro do processamento de produtos para a saúde. Né? Então, além da aptidão, nós temos que ter a competência. Esse profissional ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter habilidade e ele tem que ter atitude para que a gente obtenha um material processado adequadamente. E a gestão da qualidade dos processos. Então, dentro de todos os processos que se desenvolvem no Centro de Materiais de Esterilização, é importante que eu saiba controlar, que eu tenha como controlar cada etapa. Né? Ou seja, eu sei que eu vou receber um material sujo e contaminado, como é o meu processo de transformação, quais são os indicadores que eu tenho que estabelecer para que eu possa monitorar e controlar quais são os resultados e saber aonde eu posso melhorar em cada etapa do processo de transformação, né? Para verificar se eu tenho resultados de qualidade, tá? Então, quando eu falo em processos,
A RDC 15, ela traz no artigo 34 que compete ao profissional responsável pelo CME do Serviço de Saúde coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde e propor os indicadores de controle de qualidade do processamento dos produtos sob sua responsabilidade. E muitas vezes a gente vê o pessoal perguntando ou o pessoal questionando que tipo de indicador você recomenda, que tipo de indicador o meu colega faz na outra instituição. Ora, eu, enquanto gestor, enquanto responsável, eu preciso saber, né, qual é o indicador que eu tenho que ter naquele processo que vai me dizer, olha, o seu processo está ok ou o seu processo não está ok. Né? Então, nada melhor do que o próprio responsável pelo processamento defender qual é o indicador que eu preciso ter. E é claro que aqui eu venho trazendo, né, que os resultados, eles são medidos pelos indicadores que eu tenho. E eu estou citando alguns indicadores, né? Muitos indicadores o responsável pela CME não quer nem ter, que é para não comprometer. Né? Então, o primeiro que eu coloco aqui é qual o tempo de processamento de itens de urgência. Tem muita central de materiais que não quer ter esse indicador. Né? Por quê? Porque ele não quer se comprometer que o tempo dele é muito longo. E quando a gente fala de indicadores, é importante no processo de definição do indicador você definir as regras e você explicar o porquê. Então, vamos supor, o meu tempo de processamento de itens de urgência é 2 horas e meia. Por quê? Porque a minha autoclave, o tempo dela de processo, de entrada, condicionamento, esterilização e secagem é 1 hora e meia. Né? Então, eu tenho uma justificativa plausível para ter um tempo tão longo assim. Né? Outro, quais são os eventos relacionados, quantos eventos relacionados eu tenho com embalagens na minha área de estocagem, né? O número de materiais que retornam não utilizados dentro de uma caixa cirúrgica, né? Ou seja, que eles estão ali, não são utilizados, a quantidade de instrumentais cirúrgicos que são detectados problemas dos instrumentais cirúrgicos durante o procedimento cirúrgico, né? Tesoura que não corta, material pontiagudo torto, quanto isso representa para mim? Porque é isso que vai me sustentar o meu gerenciamento, que vai sustentar o meu processo de gestão. Né? E aí tem os quantitativos, quantidade de produtos para a saúde lavados por equipamento, por dia, por mês, por semana, quantidade de instrumentos extraviados, né? Esses instrumentos, quantidade de instrumentos que são encaminhados para a lavanderia, indicadores biológicos que positivam após a esterilização, enfim. Aqui tem uma série de indicadores que vão medir se o meu processo tem uma alta qualidade ou se ele não tem qualidade. E aí nós vamos então para o segundo quiz e eu gostaria que vocês respondessem a pergunta. Você avalia a qualidade dos seus instrumentais cirúrgicos? Vocês terão 1 minuto para vocês responderem. Tá? Vamos lá, é super importante para a gente estar debatendo o próximo assunto que vai vir aí agora. Né? Então, lembrem-se que vocês têm 1 minuto para vocês responderem essa pergunta. Vocês fazem uma avaliação, avaliam a qualidade dos instrumentos cirúrgicos durante o processamento, se eles têm manchas, se eles têm rachaduras, se eles têm trincas, se a vidia dos porta-agulhas está íntegra, se a articulação está bem lubrificada, né? Como que vocês fazem essa avaliação ou a avaliação é só a quantidade dos materiais que você tem na caixa, né? Então, nós já estamos encerrando, tá? O quiz está encerrado, né? O tempo, eu vou dar o resultado desse quiz para vocês, tá?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 87% refere que avalia a qualidade dos instrumentos cirúrgicos, 13% está referindo que não faz esta avaliação. E agora, para fazer uma abordagem relacionada a este assunto, eu vou passar a palavra para o Bruno Sotero, tá? Para o Bruno, então, estar fazendo uma abordagem em relação a essa qualidade. É com você, Bruno. Boa noite a todos. Obrigado, Jeane. Eu sou o Bruno Sotero, eu trabalho aqui na B-Braun, na divisão Esculap, e eu vou apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho de consultoria, um pouco do nosso trabalho de análise que é executado dentro dos hospitais. Bom, todo o nosso trabalho ele é pautado em 3 pilares, né? Economia, qualidade e eficiência, e claro, sem esquecer do mais importante, que seria a segurança do paciente. E como que funciona essa análise? Nós desenvolvemos aqui no Brasil uma equipe de especialistas e uma metodologia própria, né, destinada na execução e na análise do instrumental cirúrgico dos hospitais. Pode passar, Jane. A nossa equipe, uma vez acionada, ela se posiciona em um local próximo à central, né, em um local que não atrapalhe a movimentação do colaborador no dia a dia de trabalho, e também essa análise ela não é uma análise que atrapalhe o mapeamento cirúrgico do hospital. É claro que nós não vamos abrir uma caixa para análise, sendo que o hospital só possui uma caixa e que existe uma cirurgia próxima ou algum caso que poderia trazer complicações por mapeamento cirúrgico, tá? Nós levamos para essa análise algumas ferramentas. Então, nós temos as lupas, nós levamos um microscópio digital que aumenta em até 200 vezes a imagem do instrumental, e nós temos também um sistema, né, que todas as informações são lançadas, todas as informações da análise são lançadas nesse sistema e que, ao final, ele nos gera os gráficos, os apontamentos e os indicadores. Todos os instrumentais são analisados, peça a peça, e todas as informações dessa análise são lançadas no sistema, como, por exemplo, qual é a qualidade, qual a estrutura física do instrumental, qual a qualidade do aço, o material está com corrosão, o material está com manchas que poderiam complicar a inspeção visual do colaborador no dia a dia, o material possui trincas, né? Tudo que poderia comprometer a performance do cirurgião e levar riscos para o paciente. Existem algumas modalidades. Nós somos acionados para inspeção, muitas vezes de 1, 2 ou 3 caixas, né? Em outros casos, nós analisamos uma especialidade por completo e, em outros casos, nós realizamos uma análise de inventário. Nós chamamos aqui uma análise de A a Z, né? Nós analisamos peça a peça todo o arsenal instrumental do hospital. Pode passar, Jane. Alguns outros pontos são analisados durante essa inspeção, né? Como, por exemplo, eu já citei aqui no último módulo, nós realizamos o teste de função em todas as peças e nós acreditamos, novamente, que se o instrumental não passar por esse teste, o cirurgião terá complicações durante o procedimento cirúrgico. Então, é muito importante esse teste. Então, essa análise é uma análise qualitativa e quantitativa, né? E também outros pontos são analisados, como, por exemplo, a estrutura física da caixa, qual é a configuração da caixa. Se essa caixa ela está supercarregada, superlotada, se essa caixa falta itens essenciais, ou, muitas vezes, peças que não deveriam estar nessa caixa e elas estão acompanhando a rotina diária da central, né? Um outro ponto muito importante analisado também é a integridade da embalagem, né? Como que as equipes estão preparando essa caixa? A embalagem está íntegra? Os colaboradores estão colocando materiais pesados em cima de materiais leves? Então, todos esses pontos são levados em consideração durante a nossa análise. Próximo. Ao final de cada análise, o sistema ele nos traz alguns gráficos, como eu já disse, alguns gráficos, alguns números, alguns apontamentos. Nesse caso aqui, por exemplo,
o sistema nos trouxe que qual é o percentual de itens que estão ok, né? Então, ou seja, o material está íntegro, tanto na parte de estrutura do aço, como na parte de funcionalidade. Qual é o percentual de itens que precisam apenas de um reparo superficial? Qual é o percentual de itens que precisa de um reparo funcional? E qual é o percentual de itens que precisam de uma substituição, ou seja, já atingiu o limite, está com algum problema, alguma avaria e não deveria estar ali dentro daquela caixa. Juntamente com os gráficos, nós anexamos as imagens, né, que é para dar mais embasamento ao nosso trabalho, ao trabalho de análise, imagens microscópicas. Próximo. Alguns outros gráficos, alguns outros indicadores, como, por exemplo, o número de fabricantes. Nesse caso aqui, o que eu trouxe, 11 diferentes fabricantes de instrumental cirúrgico dentro do arsenal, né? E aí, o número percentual de cada fabricante. Outro ponto importante é sobre a configuração de cada caixa. Então, se eu tenho a caixa pequena cirurgia 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual é o quantitativo de peças dentro dessa caixa? Será que elas estão padronizadas? Ou será que a 1 está diferente da 2, que está diferente da 3? Aqui também eu trago uma avaliação da qualidade por grupos de produtos. Então, tesouras, pinças anatômicas, pinças hemostáticas, tudo detalhado e mapeado, né, para que facilite a análise, para que facilite a tomada de decisão posterior. Próximo. Ao final de cada análise, de cada trabalho, de cada execução desse diagnóstico, nós sentamos com as equipes para decidir um plano de ação customizado, né, que vá de acordo com a necessidade de cada hospital. E esse plano, ele vai desde o que é mais estratégico ao que é mais urgente para aquela instituição naquele momento. E junto nós levamos soluções, algo que poderia elevar o nível de qualidade do instrumental cirúrgico, algo que poderia ser realmente útil para a instituição. Tá? Então, esse foi um pouco do nosso trabalho, da nossa consultoria, que é realizada aqui no Brasil. Nós temos experiência de mais de 2.000 análises ao redor do mundo, e nós ficamos à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, para maiores esclarecimentos. Tá? Obrigado, Jeane. Agora é com você. Bom, pessoal, depois dessa apresentação do Bruno, então nós estamos indo aí para mais uma pergunta, mais um quiz, né, aonde nós precisamos que vocês respondam com que periodicidade você avalia a qualidade dos instrumentos cirúrgicos no CME. E eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta baseado nas informações que o Bruno passou. Então, no tipo de avaliação com relação à função, com relação à estrutura dos instrumentais, tá? Então, vocês têm aí até 1 minuto para responder, né? E se vocês avaliam com uma periodicidade a cada 6 meses, a cada 12 meses, se você não avalia, né? Porque a gente sabe que uma avaliação detalhada como essa que o Bruno apresentou, a gente não consegue fazer diariamente dentro da rotina dos centros de materiais, porque nós temos uma necessidade de produção, né, para atender toda a demanda do centro cirúrgico. Então, aproveitem, nós estamos finalizando o tempo de votação, é super importante que vocês respondam essa pergunta, para que a gente possa ter até um parâmetro em cima daquilo que o Bruno veio apresentando, né? O quiz está encerrado e agora nós vamos então para a reta final da apresentação, falando um pouquinho mais sobre o processo de gestão de qualidade no Centro de Materiais e Esterilização. E é claro que quando nós falamos de gerenciar estrutura, processo e resultado, nós temos um fator interveniente que durante o quiz eu estava falando para vocês, que é um processo super sério, que é o atendimento do tempo. Então, é o tempo que nós temos
para processar o material. Nós temos demandas de urgência, nós temos um processo extremamente complicado relacionado a logísticas de OPME, e nós temos uma dinâmica dentro do centro cirúrgico que nem sempre está no mesmo compasso com a dinâmica do centro de materiais e esterilização, e quem está na gestão do centro de materiais e esterilização acaba tendo que fazer uma adaptação para se enquadrar dentro da dinâmica do processo cirúrgico. Mas o processo de qualidade, ele tem 4 fundamentos que constituem a base desse processo. A primeira é a liderança, que tem que demonstrar entusiasmo e compromisso com a qualidade e é a chave para o sucesso. O segundo é credibilidade, manter comunicação sobre a qualidade, ter um envolvimento relevante e sincero com toda a equipe. O terceiro é o incentivo, né? Os profissionais precisam estar envolvidos e se envolverem a sugerir, ser comprometidos com sugestão de melhorias, né? Principalmente quem está na operação tem muito a visão daquilo que se pode melhorar. E capacitação, os profissionais precisam ser capacitados para desenvolver habilidades e pensamento crítico diante da ocorrência. Então, teve uma ocorrência, nós não devemos levar para o lado da crítica negativa, mas nós temos que utilizar isso como uma forma de aprendizado. E os princípios da gestão da qualidade, eles têm que ter foco no cliente, né, para assegurar que as necessidades dos pacientes sejam atendidas, e as necessidades do paciente é a força motriz na tomada de decisões e resolução de problemas. Gerenciamento de processos, né? Então a gente precisa dar ênfase no gerenciamento dos processos em vez de gerenciar os funcionários, né? A gente observa muito isso, eu tenho que fazer a gestão dos recursos humanos, mas nós esquecemos de gerenciar os processos. Melhoria contínua da qualidade, acreditar que sempre podemos melhorar e nós temos que empreender esforços para isso e lembrar que quando nós deixamos de melhorar, nós começamos a piorar a qualidade. E processo de decisão. Os processos de decisão devem ser sempre baseados em dados e não em suposições. Por isso que nós precisamos ter indicadores, né? Então, eu não posso supor que o meu processo está bom ou que o meu processo está ruim. Eu preciso ter números que me fundamente a mudança. No sistema de gestão da qualidade, é preciso que a gente tenha um processo de auditoria frequente, né, relacionada à performance do serviço. Então, a CCIH, o Serviço de Controle de Infecção, é um excelente serviço para que possa auditar o nosso trabalho. Então, e é importante que a auditoria sempre seja realizada por profissionais externos ao processo, porque nós criamos um olhar viciado para o nosso processo e nós não conseguimos enxergar quais são as falhas que a gente tem e quais são as oportunidades de melhoria. Devemos seguir rigorosamente as políticas, os procedimentos e os protocolos, que eu acho que isso ainda é uma deficiência muito grande, né, no processamento de produtos para a saúde. A gente elabora, mas a gente não segue com rigor. Manter-se atualizado em relação às novas tecnologias e às evidências científicas produzidas. Quando nós lemos um artigo científico, quando nós buscamos um artigo científico, quando nós vamos em congresso e tem publicação de artigos, pôster, né, trabalhos científicos, a gente tem que utilizar essas produções para que a gente possa melhorar o nosso processo. Assumir um papel ativo no processo de melhoria e não passivo, esperar que aconteça um problema para que eu implemente uma mudança e uma melhoria. Assumir a responsabilidade pela provisão cirúrgica, né? Então, assim, prover materiais de qualidade para os procedimentos cirúrgicos é uma responsabilidade do Centro de Materiais e Esterilização, né? E nós temos que assumir isso como responsabilidade nossa. Se isso não for responsabilidade nossa, oferecer produtos com qualidade e prover esses materiais para a cirurgia, então nós não precisamos estar lá, né?
e prevalecer a mentalidade de equipe. Ninguém trabalha sozinho, ninguém tem um sucesso sozinho e ninguém é individual, né? Nós não temos um trabalho artesanal, nós temos uma cadeia de produção, né? E que precisa ser efetiva e com qualidade. A gente sabe que sozinho a gente produz mais rápido, mas em equipe a gente consegue ir mais longe, né? Além disso, dentro do sistema de qualidade, nós precisamos ter profissionais com competência e comprometidos, nós temos que ter um processo de comunicação efetiva. Eu acho que ainda no processamento de produtos para a saúde, o nosso processo de comunicação ainda não é adequado, né? Então, muitas vezes a gente não comunica as decisões, nós não comunicamos quais são as alterações, nós não comunicamos quais são as mudanças que precisam ser realizadas, mas nós queremos o resultado, né? É importante porque o gerenciamento de conflito, porque toda mudança, toda alteração, toda tomada de decisão acaba gerando conflitos, já que nós trabalhamos em equipe, né? O monitoramento de todo o processo é de fundamental importância para que eu possa propor a melhoria da qualidade contínua, e eu não poderia deixar de falar do gerenciamento de risco, né? Então, assim, é importante eu entender qual é o contexto dos riscos dentro da minha realidade, alinhar esse entendimento e identificar esses riscos, registrar os riscos e comunicar às partes interessadas e promover o processo de melhoria. E até verificar o quanto a instituição ou o setor está preparado para assumir o risco ou para melhorar e não ter mais esse risco, né? Esses dias eu recebi uma pergunta exatamente dessa forma, né? Era sobre o centro cirúrgico, mas a questão de filmagem de cirurgia, né, do ponto de vista legal, depende, existe critérios legais para isso, mas precisa saber o quanto o hospital está disposto a assumir esse risco de expor o paciente a filmagens, né? Então, dentro da gestão de risco, né, nós temos que saber que é um método utilizado para avaliar quais são os riscos e as falhas de uma atividade específica dentro da cadeia de processo, com a finalidade de desenvolver ações para mitigar, para reduzir a probabilidade que ele ocorra. Para isso, eu tenho que ter políticas de gestão de risco, procedimentos, condutas, recursos na identificação das falhas, né, ou dos erros, analisar essas falhas, avaliar qual é a dimensão e comunicar e controlar esses riscos e eventos adversos, né? E esses riscos devem ser todos aqueles que afetam a segurança do paciente, a saúde humana, a integridade dos profissionais, né, o prejuízo ao meio ambiente e também a imagem institucional. E quando eu falo de riscos, é importante a gente ter consciência que, como seres humanos, nós cometemos falhas e muitas vezes existem as infrações. Então, quando eu falo de falha, ela está muito caracterizada no campo do desconhecimento, da desinformação, da falta de treinamento ou então de um esquecimento. Então, vamos supor, eu carreguei a autoclave e esqueci de acionar, de dar o start na autoclave, não esterilizou, e aí a gente tem que ver quais são as consequências desse meu esquecimento dessa minha falha. E tem as infrações, né? Então, assim, existe uma determinação legal, né, dos equipamentos mínimos que eu tenho que ter dentro de uma central de materiais, a estrutura mínima que eu preciso ter para que eu tenha um processo de qualidade, para que eu tenha um resultado de qualidade, né? Quando eu não sigo aquilo que a legislação me determina como mínimo, aí eu estou cometendo uma infração. E uma infração sanitária que normalmente é sujeita à punição. Outra coisa, é determinado que todo o implante seja esterilizado com indicador biológico. Não vou colocar indicador biológico porque eu não quero gastar. Eu estou cometendo uma infração, tá? E as falhas, elas podem ser classificadas em falhas latentes
ou falhas ativas. As latentes, elas são aquelas relacionadas à cultura organizacional, aos fatores contribuintes, dentro da cultura organizacional, as decisões estratégicas, os processos organizacionais, dentro dos fatores contribuintes eu tenho fatores ambientais, fatores relacionados à equipe de trabalho, os individuais, aqueles relacionados à tarefa, e as falhas ativas que estão vinculadas aos problemas de entrega da assistência. Então, são os atos inseguros, os erros, as violações que acabam transpondo as barreiras de segurança e aí causando o dano para o paciente ou para o profissional. Para que eu faça a gestão da qualidade, para que eu faça a gestão de risco dentro dos processos de qualidade, eu tenho inúmeras ferramentas que é de conhecimento de todos. Eu tenho fluxograma, tenho a ferramenta do 5W e 12H, a ferramenta do PDCA, brainstorm, diagrama de causa e efeitos, enfim, uma série de ferramentas que me possibilita a análise do meu processo, né? E também essas ferramentas, elas podem ser utilizadas tanto para análise dos riscos, análise proativa, quanto a análise retroativa. Então, a análise proativa, hoje a gente trabalha com o HFMEA, eu consigo analisar o processo, antecipar a falha, priorizar recursos, redesenhar processos para criar controles de melhoria, né, e segurança, promover o aprendizado dos profissionais e de toda a equipe, e eu tenho também a análise de causa raiz, né, que é uma análise mais reativa, aliás, ela é uma análise reativa, geralmente ela analisa um único evento, a gente também aprende com a causa raiz e os fatores que contribuíram para que ela ocorresse, e ela também é importante para que a gente faça uma mudança para abordar os fatores contribuintes, né? E quais são os benefícios da gestão da qualidade? Já finalizando a nossa aula, que nós temos, nós oferecemos como gestão da qualidade, nós trazemos mais segurança para os pacientes, né? Porque nós temos um menor risco, né? Se tratando de processamento de produtos para a saúde, a gente sabe que quando eu ofereço qualidade, eu tenho no processamento eu tenho um menor risco de infecções adquiridas decorrentes do processamento de produtos para a saúde, e a gente, embora as infecções elas sejam multifatoriais, a gente sabe que um processamento sem qualidade ele vai aumentar o risco de infecção para o paciente, e hoje a infecção de sítio cirúrgico é o terceiro evento adverso, né, que mais ocorre dentro das infecções relacionadas à assistência à saúde. Um outro benefício é que quando você tem um baixo índice de infecção em ferida cirúrgica, você tem uma confiança maior do médico e dos pacientes. Nós temos um processo mais eficiente, com maior produtividade e menor custo. Nós conseguimos desenvolver a cultura da qualidade dentro do serviço, então nós conseguimos estabelecer valores, princípios e comportamento de toda a equipe de trabalho. Nós obtivemos um resultado financeiro maior, então nós conseguimos reduzir os custos operacionais, e os processos de qualidade, um grande benefício é a transparência das medidas de qualidade do setor e em toda a organização. Então, nós conseguimos divulgar os nossos indicadores. É importante que em todo o processo de gestão da qualidade a gente tenha um painel de indicadores que possa ali mostrar, né, de uma forma muito transparente como estão os nossos processos. E já finalizando, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, que é importante a gente priorizar sempre o que é mais importante, e aquele que se empenha em resolver as dificuldades, resolve-as antes que elas surjam. Então, a gente precisa se empenhar em ter qualidade no processamento de produtos para a saúde, né? Sempre lembrando que a segurança do paciente ela está sim em nossas mãos,
né? Nós somos, dentro dessa cadeia, né? Nós somos quem possui informação, conhecimento e competência para oferecer qualidade assistencial, e não importa o tamanho da CME, não importa o tamanho do hospital, né? A gestão de qualidade, ela é um requisito praticamente obrigatório em todas as instituições de saúde, em todas as organizações. Então, eu me coloco, agora eu e o Bruno nos colocamos à disposição para responder as perguntas, tá? E eu agradeço a presença de todos e a participação de todos. Muito obrigada. Então, vamos aguardar aí as perguntas. Chegou aqui uma pergunta falando sobre se o enfermeiro do CME pode ser responsabilizado por não implementar o controle de qualidade. Eu imagino que esse responsabilizado, ele seja do ponto de vista ético e do ponto de vista judicial, em termos de algum processo. Pode sim, né? Uma vez que nós temos uma resolução que trata sobre boas práticas de fabricação, que vem nos falando quais são os passos que nós temos que seguir para oferecer qualidade e segurança, se nós não cumprirmos, nós respondemos judicialmente por isso. E do ponto de vista ético também, né? Do ponto de vista ético, eu não tenho, desde que seja comprovado que eu causei o dano a um paciente por uma omissão, por uma negligência, por uma imprudência, por uma imperícia minha enquanto gestor do Centro de Materiais e Esterilização, eu posso ser responsabilizado por isso sim, tá? Vamos lá, se tem alguma outra pergunta. Tem uma pergunta para o Bruno aqui, Bruno. Testar o corte da tesoura é uma função da CME ou da instrumentadora? Como testar o corte de tesouras, por exemplo? Bom, na minha opinião, essa é uma função da central, tá? E como testar o corte, existem um tecido, né, que simula a realidade, né? É uma coisa bem simples. Eu acho que o ideal seria que essa pessoa entre em contato com a gente. Eu vou ter o maior prazer em disponibilizar uma equipe para fazer esse teste de alguma forma para ajudar, né? Mas é algo bem simples, é um tecido específico onde o colaborador realiza 3 cortes ininterruptos, né? E a tesoura não pode agarrar nesse tecido, ela tem que cortar de uma forma lisa, tá? Eu concordo com o Bruno, eu acho que a instrumentadora, no momento em que ela vai montar a mesa, né, e começar o processo de instrumentação, tem outras atividades relacionadas à qualidade, que é conferência de todos os itens que entra na mesa cirúrgica e que depois tem que sair. Ela tem outras preocupações neste momento que não ficar testando o corte da tesoura. E a funcionalidade da tesoura tem que ser testada no momento de preparo da caixa, né, pelos profissionais do Centro de Materiais e Esterilização. Então, quem fez a pergunta, se quiser entrar em contato diretamente com o pessoal da B-Braun, eles têm uma equipe técnica que poderá fazer essa orientação, tá? Uma outra pergunta que chegou aqui é se em um processo de certificação institucional, qual o impacto do CME que não trabalha com indicadores de qualidade? Bom, todo processo de certificação é certificação de qualidade, né? Às vezes a gente ouve o discurso de alguns profissionais dizendo
o hospital ele só tem qualidade porque ele paga para a Joint Commission, porque ele paga para a ONA. É importante a gente ter o seguinte raciocínio. Realmente, o hospital ele paga para as empresas certificadoras entrar dentro do seu serviço e apontar todas as falhas que ele tem. Tá? Obviamente que essas empresas certificadoras elas têm uma tolerância, um limite de tolerância para que tenha não conformidades, tá? Mas a organização de saúde, ela precisa, sim, ter processos de qualidade e ter indicadores que demonstrem que ela tem qualidade, né? Ela tem que mostrar esses indicadores. Então, se a central de materiais não trabalha com indicadores de qualidade, só de produtividade, num processo de certificação, ela vai impactar, sim, esse processo para a organização. E mais sério do que impactar o processo de certificação da instituição, é ela não atender o paciente com segurança. Porque se ela não tem indicador de qualidade, ela não está controlando os processos dela, não está monitorando e, portanto, ela não sabe se ela está oferecendo um produto de qualidade ou não. Ela está prejudicando o paciente. Aqui tem uma outra pergunta, que qual a forma de gravação menos danosa ao instrumental de aço inoxidável? A eletroquímica, a laser ou a outros? Pode deixar que eu respondo, Jane. A mais indicada é a gravação a laser. Há muitos anos já, nós aqui na B-Braun, na Esculap, nós não utilizamos a gravação eletroquímica e nem outro tipo de gravação, né, pelos riscos que esse tipo de procedimento pode causar no aço, na estrutura física do instrumental cirúrgico. Então, a mais recomendada é a gravação a laser e, claro, com uma máquina bem calibrada, tá? Para não danificar a estrutura física do instrumental. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que nós já ultrapassamos até um pouquinho o tempo aí, tem muitas outras perguntas, mas a gente se compromete de responder e a B-Braun estar divulgando através do site da B-Braun, do canal da B-Braun. Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos, meu muito obrigado, e eu passo a palavra para o Conrado. Oi, pessoal, boa noite. Eu de novo para fazer o encerramento. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi, como eu falei no início, o último módulo total de 4 do nosso curso. Para aqueles que fizeram os 4 módulos, que cumpriram toda a carga horária, emitiremos certificado pela Academia Esculap, então certificado otorgado pela Academia Esculap, tá? A gente deve estar enviando isso rápido, semana que vem. Bom, eu queria agradecer a presença de todos desses 4 encontros, né? Foram aí, nosso primeiro encontro foi em maio, se não me engano, então a gente já vem tendo essas aulas esporádicas aí, né, mensalmente. Não sei se teve essa pergunta, mas já respondendo, a gente vai sim preparar outros cursos, não foi o único, a gente sempre está pensando, juntamente com a Academia Escolar, pensando em novos temas, pensando em educação continuada, pensando em desenvolver o profissional da área da saúde. Então, sim, se alguém tiver com essa dúvida, a gente vai sim pensar em novos cursos, tanto online e futuramente, quando a vida voltar mais ao normal presencial também, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao Bruno, agradeço a Jeane pela aula, pelas 4 aulas, na verdade, e é isso. Beleza, pessoal, boa noite, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite.